Faz alguns dias que eu estou aí ponderando sobre uma mensagem que Deus tem trazido ao meu coração. Sabe, nesses dias difíceis de muitas notícias, nós procuramos ajustar o nosso coração ao coração do Pai. Eu me recordo de uma passagem que está em Isaías 6, onde o profeta Isaías literalmente vê o trono do Pai Celestial. O Pai Celestial no alto e sublime trono. E entre ele e os serafins, que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Isaías, confrontado com aquela imagem, se dá conta quem ele é, um homem pecador, e diz: ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ao falar essas palavras, um anjo vem em direção a ele com uma tenaz, uma brasa viva, e toca nos lábios. Vê, essa brasa tocou os teus lábios, e dos teus pecados tu és purificado. Primeira vez que eu ouvi essa palavra foi em 2005, quando eu voltei para Jesus. Há 20 anos atrás, literalmente, aos meus 30 anos. E o que eu muito me recordo daquela época é justamente essa fase romântica da igreja na minha vida, o primeiro amor, aonde nada mais importava do que buscar Jesus. Buscar a presença dele, buscar a presença do Pai Celestial através dele, buscar a adoração verdadeira, buscar quebrantar o meu coração. Me recordo daqueles dias, no momento de louvor na igreja, eu literalmente deslocava até a frente do altar. Colocava-me de joelhos e estendia as minhas mãos com temor àquele altar, que eu sentia ser santo, e me colocava ali em posição de humilhação e adoração e louvando a Deus. E naqueles momentos breves de 30 minutos, 40 minutos de adoração, talvez um pouco mais, literalmente eu me dimensionava aos céus, a esfera que não era terrestre. Lá eu tinha experiências maravilhosas. E ao trazer isso para os dias de hoje e ver o quanto a igreja por si só tem perecido na verdadeira adoração, porque muitas coisas tomaram o lugar de Jesus, ou se apresentam como sendo de Jesus, como sendo uma adoração pura e verdadeira, quando não é. Há muitos interesses, há muitos likes e compartilhamentos e campanhas e conferências e ofertas e dízimos, e a mensagem não é centralizada mais tanto nele. E ao me recordar desses dias, me bate uma saudade, um amor, uma espécie de nostalgia, onde eu mesmo, diante dos desafios que enfrentei ao longo das décadas, muitas vezes me vi como que naquela passagem onde Jesus fala sobre as sementes, entre espinhos e abrolhos, me sentindo sufocar pelas coisas da vida, pelas preocupações. Na época ainda solteiro, e hoje como pai, como esposo, como profissional, com muitas circunstâncias. Mas a lembrança, o refrigério, me traz à tona a oportunidade que Jesus me trouxe, onde Ele renova todas as coisas e ressuscita em mim aquilo que poderia estar perdido, ressuscita em nós, ressuscita na igreja, nos seus remanescentes. E é isso que eu te chamo hoje, a tu voltar ao teu primeiro amor, ao que verdadeiramente importa, porque afinal de contas, todas as coisas irão passar. Ao me recordar desses dias, eu procuro me colocar como o jovem Rafael, de 30 anos. O jovem que ainda sou, que ainda somos, que sonha, que busca e que tem algo a realizar. Ao trazer isso para esses dias
e sentir a atmosfera espiritual que permeia a Terra. E a iminente volta de Jesus, que é mais real do que nunca, que parece que esses 20 anos se tornaram 50 ou 70, uma vez que tantas coisas aconteceram e vêm acontecendo de forma vertiginosamente rápida. Ela é palpável como as coisas estão rápidas. E qual seria o meu papel nisso tudo? Qual seria o teu papel nisso tudo? Com esses recentes eventos de guerras, rumores de guerras e situações políticas e globais e notícias, eu trago à tona um último movimento que muito me fez parar para meditar, que foi a morte de Charles Kirk. E ao acompanhar, não o conhecia, a sua história e ver a sua ousadia, a sua polidez, a sua sabedoria em confrontar a mentira com a verdade, apesar de não confrontar as pessoas, o quanto isso incomoda a verdade que Jesus veio pregar. E voltando naquele ponto que eu falei de ressuscitar as coisas, lembrando desse jovem Rafael, de 30, 20, 10 anos, de sonhar novamente aquilo que Deus sonhou para mim, para minha geração, eu me recordo da parte de um filme, Paixão de Cristo, onde Jesus já indo, carregando a sua própria cruz, ele cai, e Maria naquele momento está na volta dele, tentando entregar a ele um copo d'água, e ela desesperada não consegue alcançá-lo, mas em determinado momento ela para muito próxima, sabendo que ele está a caminho. Porque, ao que me recordo, Maria Madalena estaria com ela nessa cena, e ela titubeia, porque imagina o filho naquela condição. Só que no filme ela se faz recordar, em determinado momento, que Jesus, ainda pequeno, caminha e cai, e ela vai correndo até ele. É uma cena muito emocionante. Aliás, sempre que eu vejo o Paixão de Cristo, eu sou confrontado, e deveríamos ver mais vezes, porque essa é a realidade do Evangelho. Essa é a realidade que nós vimos. Não é só ter casas, carros, cavalos, riquezas, casamento. Isso faz parte, meu velho. Mas isso não é o fim. Isso é uma consequência que nós podemos alcançar ou não. O que realmente importa é pregar o Evangelho. É falar sobre a vida eterna. É entregar vida através de Jesus por meio das nossas vidas. Mas voltando àquele ponto, onde ela titubeia, ela se recorda dessa cena, Jesus ainda criança caindo, e ela, no filme, naquele momento, quando criança, ela corre até ele, e ela se sente fortalecida e vai até Jesus. Vai até Jesus e chega até ele, entrega um copo d'água, e ele bebe aquela água e diz assim: mãe, tu viu como eu renovo todas as coisas? Cara, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, aquilo ali é o auge. Eu renovo todas as coisas. Então, voltando nesse ponto, nos dias de hoje, o quanto eu me vejo renovado, o quanto eu vejo que Deus está trazendo oportunidades para nos renovar. E eu te peço que tu não perca essa oportunidade. Porque com a morte de Charles Kirk, eu não conheci ele, comecei a falar agora um pouco sobre ele, a ousadia, a intrepidez, a maneira que o cara se colocava, a inteligência, a sabedoria, o pai de família, o cara que se entregava, literalmente se entregava, como se entregou, né? E a diferença que ele fez. E o ministério, a chamada, a plataforma, o nome que Deus deu a ele foi Turning Point, o ponto da virada. Nesse dia, meu irmão, acompanhando homens e mulheres, profetas, a igreja americana e muitas pessoas que até mesmo não cristãs foram tocadas, existe um ponto de virada. E aí eu pergunto a ti, tu faz parte disso? Tu vai tomar posse disso? Existe um ponto de virada agora. E meu amigo, minha amiga, não é hoje. Foi ontem. Foi ontem. É agora.
que tu estás fazendo? Tu está realmente tomando posse? Tu estás realmente querendo fazer a diferença na tua direção e sobre a terra, ou tu vai continuar nessa brincadeira, nesse beabá aí, achando que tu estás estourando a boca do balão? Até quando nós vamos nos omitir? Até quando eu iria me omitir? Todos nós, eu falo uma mensagem geral para todos nós. Precisamos voltar a esse ponto. Ao ponto aonde nós começamos. E eu iniciei essa mensagem. O primeiro amor. O romantismo, a entrega. Eu só quero Jesus, eu só quero a tua presença e falar de ti, falar da tua presença e falar para as pessoas. Eu só o que eu quero. Não quero riquezas, nem glória, nem honra, nem plataforma, e não quero likes e compartilhamentos. Não, eu não quero nada disso, não quero nada disso. Eu só quero tu, só quero falar de ti. É isso que importa, verdadeiramente importa, porque no fringir dos ovos, no culminar de todas as coisas, é só isso que importa. O que o resto importa? Claro, é importante, como pai, como esposo, entregar o melhor para os meus filhos. E o que é o melhor para os meus filhos, para a minha família, para o meu legado? Eu não sei falar de Jesus. A não ser viver ele, viver para o Pai Celestial. E através dele eu vou ter todas as coisas, uma vida em abundância. Uma vida em abundância. Mesmo que passando pela forja, pelo fogo, pelas águas, pelas tempestades, pelas privações e pelas batalhas intensas. Às vezes longos períodos. E é isso que é o Evangelho. Então me avaliar, entender que nós somos chamados para fora, entendo que essa é a hora. E tu vai perder essa oportunidade? Volte a essa fase romântica, nostalgia, onde só o que importava, tudo que importava era Ele. Era Jesus, o Pai Celestial, a presença do Espírito Santo. E essa passagem que eu trouxe, Isaías 6, é como que voltando a isso. Voltando a esse romance, a esse amor, essa dedicação ao detalhe, afastando todos os traumas, decepções, frustrações, porque é Ele que importa. E aí eu volto a esse turning point, a esse ponto de virada, que a igreja global está, que nós estamos. Meu amigo, é agora. É agora que tem que partir para cima. A esfera de batalha espiritual está mais acesa do que nunca. Então, eu te pergunto, tu vai fazer parte dessa geração de Joel 2? Tu vai fazer parte da geração de Ezra, reconstruir o templo? Tu vai fazer parte dessa geração de Isaías que diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não quero nada. Não. Tua salvação me basta, tua graça me basta. Vai fazer parte disso ou tu vai te escusar? Achar que tu é a última bolachinha do pacote? Coitada de ti, cara. Não te engana. Porque um dia tu vai te cobrar. Que nós possamos, de fato, como igreja global, entender que é um ponto de virada. E eu falo de forma profética. Existe uma atmosfera espiritual, existe um momento de visitação, existe uma situação que é agora, não é amanhã, é hoje. É nesses dias onde eu vou fazer a diferença. Em cada ato, em cada palavra, em cada pensamento, em cada vídeo, tudo que importa é Ele, e eu vou fazer a diferença para que o Evangelho seja pregado sobre toda a terra. Amém? Que o Pai Celestial nos visite nessa hora, Harabasokendam Masturi. Que Ele possa tocar a tua vida, a minha vida, a nossa família representada, Rabosokenderandas. E visitar as nações através das nossas palavras que ecoam na eternidade. Agora, Rabahodekindastu, as palavras que eu profiro por meio do Espírito Santo, Rabashite te alcança. Harabasekandare deixus, que tu possa ser visitado assim como a tua casa, entendendo o motivo pelo qual tu foi designado. Não deixe passar essa oportunidade. Que o Senhor renove a tua armadura, que renove as tuas ferramentas, que o Espírito Santo habite em ti e que a palavra proferida através de ti traga vida e vida e abundância. Sem interesse, sem preocupação, simplesmente a palavra
a verdade, que é Jesus Cristo de Nazaré, o Galileu.